Você está na Educa Web Radio. Educa Web Radio. Estamos hoje com o professor Elton Duarte Batalha, nosso colega, nosso amigo aqui da Educa Web Radio. Elton, muito obrigado aqui pela tua presença. Seja muito bem-vindo aqui à Educa, né, nessa tua participação ao vivo, Elton. Obrigado pelo convite, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. A gente percebe que a América Latina como um todo, ela tem passado por maus bocados de uma forma geral, né? A gente vê aí a Argentina numa situação de dar dó, né? Com todo o respeito do mundo, mas é uma situação de dar dó. A gente vê a Venezuela ainda também com uma série de problemas em função, né, da forma como está sendo dirigida. E estamos vendo também, né, um outro país aí que é muito próximo de nós, cujo, né, o candidato à presidência foi assassinado. Estamos falando aí do Fernando, né, candidato aí à presidência do Equador, que foi, né, foi alvo aí de um atentado a tiros enquanto deixava um comício em Quito, né, onde inclusive outras, se não me engano, né, Elton, 9 pessoas ficaram feridas, né? Como que você vê o que está acontecendo na América Latina como um todo, Elton, mais especificamente também, né, ao Equador, onde que me parece que o crime organizado chegou muito longe, né? E isso nos deixa muito apreensivo com todas essas questões. Essa questão do assassinato do Fernando Villavicencio no Equador, me parece que ela é mais importante do que a média das pessoas na mídia tem dado em termos de relevância. Mas por que isso? Por que essa percepção? Pelo seguinte, a gente tem que observar o contexto do Equador. Há não muito tempo, o Equador era um país considerado bastante seguro, com baixos índices de criminalidade, só que isso foi alterado nos últimos poucos anos devido à influência que os cartéis mexicanos têm tido ali na região. E por que isso vem acontecendo? Como o Equador é um país vizinho ao Peru e à Colômbia, né, que são 2 grandes produtores de cocaína, eles perceberam que havia ali uma possibilidade de ampliar bastante os negócios. Tanto que o Equador, hoje, com esse salto de criminalidade, demonstra que esse crime organizado já criou raízes ali no Equador. E a grande questão é a seguinte: provavelmente houve o assassinato, né? Ainda os dados estão um pouco nebulosos, né? Mas provavelmente o assassinato do Fernando Villavicencio foi por ordem de grupos criminosos, né? De crime organizado. Houve lá um vídeo muito estranho, né, do que seria do grupo Los Lobos, que depois foi negado por eles, né? Primeiro houve um vídeo com pessoas mascaradas, depois pessoas não mascaradas do grupo dizendo: olha, nós não fizemos esse atentado, né? Talvez seja mais crível o segundo, né? Porque no primeiro vídeo em que as pessoas apareceram mascaradas, eles quiseram de alguma maneira manchar a imagem da vítima, né? Dizendo que ele tinha alguma ligação com corrupção, etc. Quando, na verdade, e esse é o ponto que é importante que a gente saiba, o Fernando Villavicencio, ele tinha como característica da carreira dele denunciar a corrupção. Hoje, o ex-presidente do Equador, que foi condenado a 8 anos de prisão, ele está foragido na Bélgica, morando lá para não cumprir a pena. É o Rafael Correia. Tudo isso foi fruto, né, da conhecida Operação Lava Jato, aqui que nós conhecemos, daí, né, muitas coisas estão ligadas ao Brasil, né, que demonstrou ligação de uma conhecida construtora aqui no Brasil com questões de corrupção lá no Equador, inclusive, né. Então, entre as várias situações que nós observamos, veja coisas em comum com a nossa realidade: corrupção,
e ele era uma das pessoas que fez a carreira com base na denúncia a essa corrupção. Segundo, crime organizado, embora o nosso crime organizado aqui tenha características diferentes da do Equador, o crime organizado lá já tomou parte do país, especialmente as cidades litorâneas, e aí é que eu chamo a atenção, porque que me parece que deveria ser mais observada essa questão lá no Equador, e como é que isso tem tomado conta da política. Por quê? Porque esse candidato, ao fazer as denúncias, ele se colocou na mira de políticos importantes e também de figuras influentes no crime organizado. Esses cartéis, só para que se tenha uma ideia, existem 2 grandes cartéis lá no México que criaram raízes fortes no Equador, né? O Jalisco Nueva Generación, né? Seria o Jalisco Nova Geração e o Cartel de Sinaloa. Esses 2 cartéis deram origem a, digamos, filiais, entre aspas, né? Que são Los Lobos e os Choneros lá no Equador. Um deles, inclusive, supostamente relacionado com esse crime, né? Não se sabe até agora. Como eles fizeram isso no Equador? Eles tomaram conta das cidades litorâneas e utilizaram os portos para escoar a produção de cocaína para Estados Unidos e Europa Ocidental. Isso é uma característica que nos é bem relevante e importante. Por quê? Porque aqui nós já vimos o que aconteceu no Guarujá há não muito tempo, e veja que isso não foi ainda completamente esclarecido, aquela quantidade gigantesca de mortes e qual foi o estopim daquilo. Já há relatos razoavelmente fundamentados de que o crime organizado no Brasil está se espalhando cada vez mais para o litoral, porque isso é um grande negócio. O Brasil é digamos, um local também para escoar cocaína, sobretudo para a Europa, né? Nós temos vários relatos nesse sentido. Se você me permite, Elton, a ONU, ela solta, né, todo ano um relatório mundial de drogas, e do ano passado, 2022, o Equador foi o 3º país com mais apreensões de drogas e acabou se consolidando aí como um dos pontos chaves, né, na rota internacional do tráfico de drogas, né? Então vejam, né, como as coisas estão acontecendo e tomaram um vulto, né? Pois é, e aí é que está o ponto, né? Ainda que nós não possamos vislumbrar um fenômeno semelhante ao que ocorreu no Equador, no sentido de os cartéis mexicanos influenciarem o crime organizado equatoriano, nós temos, né, conhecidas facções de crime organizado aqui no Brasil que, se não influenciadas diretamente pelos cartéis mexicanos, como se fossem filiais, elas podem pegar, entre aspas, o know-how e começar a utilizar o nosso litoral, como já está, talvez aí, em certa medida sendo utilizado, para escoar. A diferença do Equador, nós já temos, infelizmente, um conhecido histórico de combate ao crime organizado. Eu digo infelizmente, não pelo combate, mas infelizmente porque o crime organizado já está muito enraizado aqui no Brasil. No Equador isso não existia. E por isso o Equador foi tomado de uma hora para outra, porque eles não tinham essa estrutura que nós temos aqui. O que facilitou muito que o crime organizado criasse raízes lá. Então esse é um ponto que me preocupa um tanto. Se isso ocorrer no Brasil, talvez, como é que o Brasil lidaria com essa possível tomada? Lembrando que no ano que vem nós teremos eleições, e lá no Equador não foi só o Villavicencio que foi assassinado, houve crime em Manta, né, que é uma outra cidade importante lá do Equador, entre outras. Talvez nós já temos aqui esse infeliz histórico de crimes contra políticos, né? Quem nos garante que o crime organizado não vai se infiltrar também, se é que já não está, mas quem nos garante que ele não vai se infiltrar também no campo político, e esse tipo de situações envolvendo políticos se torne rotina
também aqui no Brasil, né? Esperamos que não, mas eu tenho a impressão que essa ligação de crime organizado e política, que está muito clara lá, e todo mundo conhece, né? Já teve presente na Colômbia e em outros lugares da América Latina, talvez se torne, lamentavelmente, uma rotina nessa região do mundo, né? Esperamos que realmente isso não aconteça, né, Elton? Nós já temos aqui problemas suficientes, né, no nosso país aí com as diversas, vamos falar assim, né, entidades, né, que ocupam aí diversos estados aqui do Brasil. Sem dúvida alguma, né, conforme você comenta, é algo que nos deixa um tanto quanto apreensivo, né, essa questão, crescimento da violência como um todo, né, do crescimento desses grupos e principalmente a questão do judiciário, né? Não sei se a gente pode entrar nesse mérito, né, Elton, mas a gente vê muito crime sendo cometido onde a pessoa no dia seguinte sai após uma audiência de custódia. Né? São diversos os relatos que a gente lê, que a gente ouve, que a gente fica vendo pelos noticiários, e isso acaba também fazendo com que a gente possa ficar meio que desacreditado na justiça brasileira, Elton. Mas especificamente nesse assunto, eu acho que nós estamos numa posição mais privilegiada do que o Equador. O Equador não tinha essa estrutura de combate, porque eles não estavam simplesmente acostumados a esse ambiente de crime organizado, como, por exemplo, a Colômbia já está há bastante tempo, e o Brasil, infelizmente, quem não conhece, não vou ficar nomeando aqui, mas todo mundo conhece aquelas siglas que fazem referência ao crime organizado. Portanto, nós temos judiciário preparado em termos de know-how de como lidar com isso. Se isso é colocado em prática ou não, é um outro assunto, mas há conhecimento, sabe? Há inteligência por trás desse assunto. A Polícia Federal também é muitíssimo bem preparada. A questão é, será que existe material suficiente? Por exemplo, Equador é um país pequeno. O Brasil tem uma fronteira gigantesca, né? Além da fronteira terrestre, tem outros aspectos que dificultam o controle dessa fronteira. Na fronteira amazônica, por exemplo, é muito problemática. A quantidade de agentes para fazer isso. Então, o que me preocupa é se houver algum tipo de contato internacional entre esses cartéis para consolidar toda a região como um ponto de escoamento da cocaína para Estados Unidos e Europa, né? O Elton, no meu modo de pensar, eu acho que isso já acontece, né? Que claro, né? Não caiu na mídia, né? Ainda não há um certo esclarecimento sobre isso, mas eu não tenho dúvidas aí que eles se conversam de alguma forma. Sem dúvida. Mas a minha preocupação, por exemplo, é que ocorra isso que está acontecendo no Equador de modo muito mais sistematizado do que aqui dentro do conversas, do que simplesmente as conversas. Por exemplo, já é mais do que conhecido o problema de focos de grupos terroristas ali na Tríplice Fronteira e de contato que há entre o crime organizado brasileiro e o que ocorre ali. Porém, é algo diferente do que está ocorrendo no Equador, porque lá no Equador nós estamos presenciando o contato entre crime organizado e política e o efeito brutal que isso teve contra pessoas que quiseram se colocar contra a corrupção que ocorre na política, que não dá para dizer que isso está completamente desvinculado do crime organizado. Esse é o grande ponto. Aqui no Brasil acontece? Talvez sim. Eu diria que com grande probabilidade sim, mas da maneira sistematizada como está sendo visto lá no Equador, por enquanto, pelo menos não. Porque se isso ocorrer, eu tenho a impressão que, e é isso que me interessa, a democracia no país, no seu momento de ápice, que é votação, eleições, ela corre o risco de
sofrer um abalo tão grande como nós estamos vendo lá no Equador, em que os candidatos estão indo votar com colete à prova de balas, capacete. Ô, Elton, e na tua opinião, o que você acha que o Brasil deveria fazer efetivamente para que isso não ocorra? É a pergunta de $1 milhão, né? Eu tenho a impressão que, nesse caso, a grande questão é o Brasil investir no trabalho de inteligência, que evidentemente já existe, mas é ficar atento para evitar essa eventual associação mais profunda, que eu digo, além da mera conversa, associação mais profunda, porque aqui a gente está falando de interesse. Evidentemente, as facções brasileiras não vão querer perder espaço, por exemplo, para cartéis mexicanos. É evidente, claro. Não. Mas será que não há um ponto de contato em que ambos possam ganhar? É esse o grande ponto que me preocupa. Não há dúvidas, né, que uma associação entre esses crimes organizados aí seria quase que um fim do mundo, né, aqui para nós, mesmo porque o grau de violência que nós estamos vivendo nesses grandes centros aqui em São Paulo, como nós, né, Elton, tá beirando o absurdo, né, tá beirando o absurdo, a gente não tem mais paz para nada. Você não consegue sair mais nem durante o dia nas ruas, né? Que você fica apreensivo, você fica com medo. Ontem aqui no meu bairro, só um pequeno parênteses aqui no meu bairro, né? No bairro do Ipiranga, um ex-militar do Exército levou um tiro no pescoço aí após reagir a um assalto, né? Então a gente percebe que a violência como um todo ela tem crescido. Paralelo a isso, né, Elton? Você também como professor universitário percebe, né? E já deve ter aí um vasto conhecimento sobre isso. Boa parte da nossa juventude é o que estão chamando aí de uma geração neném, que não quer nem saber de estudar, não quer nem saber de trabalhar, então, ou seja, subentende-se que essa molecada está indo para o crime, está se associando ao crime, quer dizer, tende a piorar cada vez mais. Então, olha, Elton, eu espero sinceramente, né, que essa tua previsão não aconteça, né, que realmente isso seja só algo que chama atenção, mas que, tomara Deus, não se efetive. Nem é uma previsão, é só uma possibilidade, né? Só uma hipótese. E é bom isso que você disse a respeito de pessoas sem condições, né? Lá no Equador, um dos fatores que dizem ter potencializado essa explosão nos índices de criminalidade do Equador é justamente primeiro, né, um país relativamente pobre e a juventude desesperançada e que ficou absolutamente desamparada, especialmente no período da pandemia. Então, você percebe que lá existem alguns fatores que também estão presentes aqui. Felizmente, nesse sentido, nós estamos longe do México para evitar esse contato direto. Porque se houvesse essa troca de informações, eu tenho a impressão que a nossa situação aqui estaria pior ainda, né? Se existe juventude desamparada lá, como você disse, existe juventude desamparada aqui. E, evidentemente, a pobreza não leva diretamente à criminalidade, porque aí o nosso papo se tornaria longo, né? Tem questões de parâmetro moral, etc., sem importantes, mas evidentemente é um fator complicador. Então, eu tenho a impressão que a triste experiência sociopolítica que o Equador está vivendo, ela tem que ser vista com cuidado por todos os países da América Latina. E o Brasil, com especial atenção, porque também é um ponto de escoamento de drogas para a Europa. Bom, pessoal, estamos aqui com o professor Elton Duarte Batalha. Elton, nosso tempo está acabando, eu gostaria de agradecer muito aqui a tua participação, né, no Conexão Educa. Hoje nós, como você sabe, né, nós estamos fazendo aí a nossa primeira experiência de transmissão ao vivo nas redes sociais. Claro, não está o melhor dos mundos, mas aos poucos a gente chega lá. O importante é a gente começar, né, Elton, como tudo na vida, dar o primeiro passo. Não adianta a gente querer abraçar o mundo. Nós estamos com um propósito muito bacana, né, Eltinho, de levar aí informações de qualidade para a sociedade como um todo. Então, mais uma vez, Elton,
Quero te agradecer pela tua presença, por trazer para nós aí um pouco do seu vasto conhecimento. Espero poder contar com você em outras oportunidades. Deixo contigo a palavra para você poder se despedir aí dos nossos ouvintes. Eu agradeço o convite, Fulvio, foi um grande prazer aqui conversar com você. Evidentemente, nós estamos dando aí os primeiros passos. O importante nesses dois temas que nós conversamos, né, seja a questão dos BRICS, seja a questão ocorrida lá no Equador, é pensar, refletir criticamente sobre as situações, nem sempre aceitar tudo que é falado por aí, verificar as várias possibilidades de como abordar o assunto e tentar aprofundar, porque todas essas questões, seja a curto, médio ou longo prazo, elas têm o condão de poder atingir as nossas vidas, né? Então, o objetivo aí da nossa conversa me parece que hoje foi atingido e estou sempre à disposição quando abrir aí um espacinho na agenda, tá? Tá bom, muito obrigado, Elton. E vocês, ouvintes da Educa Web Radio, nosso muito obrigado, né, por acompanhar a nossa programação. E vocês já sabem, havendo algum tipo de dúvida, é só encaminhar uma mensagem para nós, contato@educawebradio.com.br. Obrigado, Elton. Até a próxima. Um abraço.